Há 40 anos, o Laboratório Cedro nasceu de um sonho movido por coragem, trabalho e amor pelo cuidado com as pessoas. Uma história construída em família, atravessando gerações, superando desafios e mantendo vivos os mesmos valores. Falar da história do laboratório, primeiramente a gente tem que falar da história da minha mãe, Ilma Fiquene Hachem, que foi a inspiração de tudo que nós temos hoje. Minha mãe, eu nunca esqueço que quando a gente era criança, adolescente, na década de 70, veio a crise, né, mundial e o Brasil passando muitas dificuldades. E com isso a família, todas as famílias de classe média, média baixa, passaram a ter dificuldades. E minha mãe entendeu que ela deveria voltar a estudar para ajudar nos recursos da família, da sobrevivência dos filhos, da família. E é muito legal lembrar disso, né, porque devia ter uns 7, 8 anos de idade, e foi um rompimento muito forte com os modelos da sociedade da época. Tudo começou, né, com ela, com a disponibilidade dela. Ela era muito trabalhadeira, né? E ela se dispôs a estudar com os filhos já todos criados, né? Ela resolveu estudar, fez supletivo. E aí, qual foi a faculdade que ela escolheu? Ela tinha um irmão chamado Salomão Fiquene, que tinha um laboratório muito conceituado, o maior laboratório do estado na época. E ela então resolveu fazer farmácia bioquímica, que era de onde a família do irmão dela tinha um laboratório. E com isso minha mãe passou 4 anos estudando, fazendo faculdade, e era sempre interessante que minha mãe levava os colegas dela para estudar lá em casa, né? E papai sempre desconfiado com aquela história, como é que minha mulher está trazendo uns adolescentes para estudar. Minha mãe era a mais velha da turma e trazendo os adolescentes para estudar em casa. Mas depois ele começou a se acostumar, a se habituar com aquilo e foi aceitando, né? E aí minha mãe se forma e com isso a gente começa a se inspirar no modelo dela, de estudar, de correr atrás, de lutar, batalhar para vencer na vida, fazer com que a família tivesse uma condição de vida melhor. E aí a gente observando aquilo, minha mãe fazendo faculdade, eu comecei também a me interessar um pouco pelo tema de laboratório. Eu tinha um sonho anterior de ser um médico um dia, mas vendo minha mãe estudando e posteriormente vindo a trabalhar no laboratório Fiquene também. Eu frequentava o laboratório, via minha mãe fazendo coleta de sangue, fazendo os exames, manipulando as amostras, e aquilo foi me encantando. E aí me veio também um desejo de fazer farmácia bioquímica também. E aí minha mãe já trabalhando, foi possível ela proporcionar isso para mim, porque eu pudesse viajar, morar fora. Fui para Campina Grande, fiz faculdade de farmácia lá, passei 4 anos, e nas minhas férias eu vinha para São Luís. Eu não ia para a praia, eu não ia me divertir, eu ia para o laboratório. Já sendo um universitário, fazendo a faculdade de farmácia, eu ia ao laboratório e começava a observar minha mãe coletando sangue, minha mãe fazendo os exames junto com a tia Léa Fiquene, a Liana Fiquene, o Luiz Fiquene também. E eu fui me inspirando naquele modelo, naquele formato. Eu tive no começo a ideia quis estudar, então eu resolvi fazer o curso de farmácia e o nosso sonho, meu e dele, era colocar um laboratório. Então, daí surgiu a ideia de um laboratório que eu já estava formado, ele estava também na faculdade. Então nós iríamos montar esse laboratório. Um belo dia meu pai me liga e me fala: meu filho, comprei uma casa para você montar um laboratório com sua mãe. E aí começa toda a história, né? E eu falo: pai, montar um laboratório não é só ter uma casa, a gente tem que conseguir alguns recursos, algumas coisas para montar um laboratório. E ele falou assim: procura aí em São Paulo e veja o que tem e um valor que seja compatível com o que a gente possa pagar. E aí eu fui nessa missão. E não esqueço de uma pessoa chamada Júlio, né? Que era um amigo meu, dono de uma empresa, ficou amigo meu, dono de uma empresa que dava manutenção nos equipamentos da USP. E eu comentei com ele: Júlio, meu pai comprou uma casa e quer que eu volte para São Luís para montar um laboratório. E não vai ser fácil, né? Tem que ter muito recurso. E ele falou assim: não, Eli, como eu te conheço bem, eu vou montar um laboratório para você com os equipamentos todos seminovos que eu tenho na empresa. A gente tem muito equipamento que a gente recebe de empresas que vão comprar os novos, e eu recupero esses equipamentos e eu forneço para ti, você paga quando puder e como quiser. E aí sim começou o laboratório. Eu comprei todos os equipamentos usados, retornei para São Luís, voltei novamente para o laboratório Fiquene, que o laboratório não estava pronto,
E aí foi um movimento dentro da família para viabilizar um laboratório. Os equipamentos comprados, meu pai começou a fazer a reforma, um balcão de madeira, o sofá, que era um sofá que tinha lá em casa, papai mandou cobrir o sofá. E foi assim, tudo com muita dificuldade, né? Equipamentos todos usados, mas todos funcionando, e com aquele propósito de realmente construir um laboratório de excelência, seguindo o propósito da nossa família. No começo foi assim um pouco, não vou dizer difícil, mas um pouco, porque eram só dois bioquímicos, eu e o Eli. Então nós nos revezávamos para fazer todos os exames. O Laboratório Cedro foi uma iniciativa do meu pai. Minha mãe era bioquímica, Eli também bioquímico, e ele resolveu montar um laboratório. Eu, na época, minha formação era outra, não era ainda bioquímica. E aí ele sentiu depois a necessidade de ter alguém para compor, para tomar conta da parte administrativa, financeira, lidar com funcionário, lidar com cliente, atendimento ao público. E aí ele me chamou para compor na sociedade e eu, quando entrei no laboratório, já me identifiquei de cara. E também tinha uma equipe de técnicos muito bons que nos ajudavam bastante. Então, todo dia era aquela ansiedade, aquela espera por clientes que aos poucos iam chegando. Quando pensamos, já tínhamos bastante clientes. No início do laboratório, né, meu pai ele tinha pensado em fazer lá na Kennedy, onde ele tinha uma farmácia. Mas Deus tem seus caminhos, né? E um belo dia, um amigo dele, chamado João Salem, entrou e perguntou: cadê Jorge, Ilma? Minha mãe estava no balcão da farmácia e ela falou: está ali no escritório. Quando ele entra, meu pai está com uma planta E ele perguntou: que planta é essa, Jorge? Não, aqui é a planta que eu vou fazer para construir um laboratório para trazer meu filho de volta de São Paulo e junto com minha esposa, Ilma, montarmos um laboratório. E disse: não, tu não vai montar esse laboratório aqui, tu vais montar numa casa onde eu vi. No dia seguinte ele volta e chama meu pai na porta da farmácia: Jorge, entra aqui no carro. Meu pai entra e ele sai dirigindo o carro com meu pai de passageiro e para na porta desta casa aqui na Avenida Silva Maia, onde é hoje o Laboratório Cedro. E pergunta para o meu pai: o que tu acha dessa casa? Meu pai comenta: essa casa é a casa mais linda aqui do centro da cidade, é belíssima. E ele falou: aqui tu vais fazer o laboratório pro teu filho e para tua esposa. E meu pai começou a rir e disse assim: tu tá brincando, né? Eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Eu disse: não te preocupa, vamos atrás de quem essa casa está à venda. E aí foi até o escritório Ricardo do Alibe Imobiliária. E procurou o Dr. Ricardo, que era o dono lá da imobiliária, e meu pai já conhecia, porque todos filhos de libaneses, né? O João Salem, filho de libanês, o Ricardo do Alibe, filho de libanês, meu pai, um imigrante libanês. E o Ricardo pergunta: Jorge, para que tu quer comprar essa casa? Não, para montar um laboratório para o meu filho. E o Ricardo comentou: olha, tem até umas propostas já para essa casa, mas se é para montar um negócio para o teu filho e tua esposa, eu vou dar prioridade para vocês. Então o Ricardo Alibe e o João Salem são peças fundamentais. Toda vez que eu conto a história do laboratório, eu faço questão de contar o nome do João Salem, um amigo nosso, engenheiro já falecido, que ele convenceu meu pai que aquele local não seria o local ideal. E também o Dr. Ricardo Alibe, imobiliário na época, hoje um desembargador, e ele deu prioridade ao meu pai por entender que uma família libanesa estaria instalando um laboratório em São Luís do Maranhão, e isso para ele foi uma coisa de orgulho do Ricardo. Eu sempre comento com ele que ele faz parte da história do laboratório também. E assim foi, meu pai comprou a casa com muita dificuldade, parcelando, e começamos o laboratório assim. Eu sempre dizia: eu quero um laboratório bom, mas que nunca pensei em chegar a essas proporções. Se bem que meus filhos vieram para ajudar, a Samira se juntou a nós. Nós sempre tivemos a preocupação com o cliente, né? Tanto que meu pai ele ficava lá no atendimento, recepcionando os clientes, dando esse tratamento diferenciado para eles, né? Além do cliente externo, nós também tínhamos esse cuidado com o nosso cliente interno, né? Então eu sempre lidei muito bem com os funcionários. A porta da diretoria sempre esteve aberta para recebê-los, para escutar, para atender as necessidades.
Então eu me voltei muito para essa parte, né? Para a parte administrativa, tomava conta de todo o laboratório, porque ali minha mãe, eles faziam a parte, eles eram o bioquímico do laboratório. Hoje é uma empresa familiar, mas seguindo modelos, padrões de como fazer gestão de excelência. E assim surgiu o laboratório, feito por pessoas que todas, é uma unanimidade quando alguém visita o laboratório, que visita as áreas, os setores do laboratório, percebem um brilho no olhar de cada funcionário da empresa, porque eles, na verdade, não são funcionários, são colegas nossos de trabalho que nos ajudam a construir essa história tão bonita. Uma coisa que me emociona muito no laboratório é ver o brilho no olhar dos nossos funcionários, né? Quando chega alguma visita, alguma auditoria, eles passam esse encantamento. Isso foi uma sementinha plantada lá atrás, né? A gente cultivando, tratando bem, atendendo às necessidades, além do cliente, dos nossos funcionários também. Então, quando vem alguém de fora, alguma visita, algum auditor, eles percebem. Todo mundo é parte, que sem as pessoas, sem os colaboradores, o laboratório não existiria. E para mim o Laboratório Cedro é tudo, né? É onde eu me sinto bem, é onde eu me realizo como pessoa, como profissional. Eu poder estar aqui, contribuir para cada colaborador, para cada paciente, isso me engrandece, me gratifica muito. O Laboratório Cedro, para mim, é inovação, é excelência, é acolhimento. É como se fosse um filho meu, porque eu vi nascer, eu acompanhei o crescimento, eu eduquei o laboratório junto com minha mãe e minha irmã. Eu considero o laboratório como um filho, então eu vou lá e fico emocionada com a agilidade que os aparelhos nos proporcionam, e estamos aí oferecendo nosso serviço para os amigos.